Eu esse ano não estou fazendo parte da organização, mas o grupo depende do patrocínio para poder realizar o evento, então é importante a gente mostrar aqui as empresas que estão patrocinando o evento. E aí eu vou fazer uma rápida apresentação sobre mim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Bravo, sou DBA, trabalho num órgão do governo, no tribunal aqui de São Paulo. Sou DBA há 12 anos, desde 2007. Sou Oracle Ace e também dou aulas na Hora Master. Bom, comecei minha carreira em 92 cargos administrativos, depois virei analista de suporte, desenvolvedor. Em 2007 eu virei DBA. Em 2009 eu comecei a dar aulas. Comecei a dar aulas na DBA, depois fui para a K Solution e depois comecei a dar minhas próprias aulas. E aí abrimos a Hora Master e hoje eu dou aulas só na Hora Master. De vez em quando eu pego alguma coisa na EBTA, nos cursos de MBA. Curso público, entrei no tribunal, junto comigo entrou um monte de gente e eu era o que mais conhecia de banco entre os desenvolvedores. E aí me botaram na área de banco de dados. Eu não queria, pediram para fazer uma experiência, eu gostei, fiquei lá, deu certo. Então virei DBA por acidente. Contribuo aí com diversos sites, blogs, hoje não tão mais ativamente quanto eu fazia antes. Contribuí bastante com o GPO, tem o William aqui representando o GPO, um dos portais mais antigos aí de Oracle. E depois que nasceu minhas filhas, minha vida ficou mais turbulenta, eu parei de contribuir um pouco com os outros. Escrevo até menos no meu próprio blog. Aí começou aulas, então já não tenho mais tanto tempo como eu tinha antigamente. Certificações que eu tenho, quando eu era desenvolvedor, eu tirava certificações Microsoft. Eu tirei até uma de DBA lá, né? Tinha MCDBA, chamava antigamente, era a certificação no SQL Server, eu tirei na versão 2000. Aí depois que eu virei DBA, comecei a tirar certificações em Oracle. Então lá, tenho certificações praticamente em tudo que eu dou aula. Acho importante eu estar certificado naquilo que eu leciono. Em 2014 eu tirei um título aqui de Oracle Ace, um título que a Oracle dá para caras que são uma espécie de evangelizadores na comunidade Oracle. Eu e o Zavala viramos Ace no mesmo dia. E vamos começar aqui a palestra. Então o que eu vou falar nessa palestra? Principais conceitos sobre por que influenciar o utilizador. Como que a gente vai influenciar? Existem várias formas, eu vou mostrar aqui hints e parâmetros. Vou começar mostrando parâmetros e se der tempo eu vou mostrar os índices. Eu não sei se vai dar tempo. Se não der tempo, depois eu vou disponibilizar o material no meu blog. Eu já passei para o pessoal da organização o material, depois provavelmente semana que vem vai estar disponível no site do DBA Brasil. Vou mostrar alguns scripts para não ficar só na teoria, para a gente ver também na prática aquilo que eu estou falando. Quem tiver dúvida, pode me interromper. Então eu faço isso em sala de aula, eu gosto. Então você, peraí, Fabio, dá uma interrompida, o que é isso? Não entendi. Pode me interromper, e aí vocês participando, eu vou dar alguns brindes. No final vou fazer um sorteio. Sorteio de cursos da Hora Master de SQL Tuning, que contém uma extensão do assunto dessa palestra. Essa palestra é parte de um capítulo de um treinamento que eu dou de SQL Tuning. Então, quem quiser aprender mais, eu vou fazer um sorteio no final, dando um curso gratuito, 50% de desconto e 25%. Então são 3 pessoas que vão ser sorteadas. O Fernando Yudi trabalha comigo lá na Hora Master. Ele vai passar aí para vocês uma lista. Quem quiser participar do sorteio, preencha com o nome completo e e-mail. Tá? Que depois eu vou entrar em contato com vocês. Só quem quiser participar. No final da palestra, eu dispenso quando terminar a palestra e faço o sorteio. Quem não participou do sorteio está liberado. Quem não quiser participar. Para entender o assunto, né, um assunto, acho que intermediário, classifiquei como intermediário essa palestra, porque tem que ter alguns conhecimentos básicos de tuning, como plano de execução, vou falar algumas coisinhas assim que não vai dar para explicar em detalhes, então já é necessário que tenha alguns conhecimentos prévios. Parâmetros, né, alguém já configurou parâmetros na instância, no nível da sessão, então é bom já ter alguns conhecimentos prévios. E começa agora a parte mesmo teórica e prática da palestra. Existem diversas técnicas para influenciar o otimizador. O otimizador é um componente do Oracle que é responsável lá por analisar e executar as instruções SQL. Dentre as técnicas disponíveis,
Eu peguei isso aqui da documentação do Oracle Database SQL Tuning Guide 19C, que é a última versão. Não mudou nada, desde o 11, acho que está igualzinho. Essa figura aqui. Eu sempre leio isso para atualizar os cursos, então não mudou nada desde o 11. O 10 eu já não lembro se era diferente. Mas aqui tem diversas formas. Como que eu posso influenciar o otimizador? DBMS Stats, coletando estatísticas, tem como você simular estatísticas, você colocar uma estatística fake. Então tem várias formas de você influenciar com essa package. Com SQL Profiles, com hints, que eu vou falar aqui no final. Com SQL Plan Management, esse aqui nem vou abordar aqui, só vou abordar hints e parâmetros de inicialização. Esse aqui é muito legal, eu tenho usado ele bastante ultimamente, quando tem alguma coisa ruim no ambiente, eu uso aquele recurso ali para mudar o plano de execução do SQL e conseguir uma melhor performance, mas eu vou abordar esses dois itens aqui. Talvez eu faça uma palestra no próximo ano sobre aquele outro item. Bom, por que influenciar no otimizador? Peguei isso aqui de documentação da própria Oracle também. Porque nem sempre ele escolhe o melhor caminho, e não é 100% eficiente. Então, às vezes, ele monta um caminho de acesso ruim, um plano de execução ruim. Então, se ele às vezes monta algo ruim, a gente tem que ter algumas formas de poder tentar melhorar, dar algumas dicas para ele, ou mudar alguns parâmetros, ou fazer algo diferente para ele escolher um plano de execução diferente. Por isso, se ele fosse 100% eficiente, nem existiria essa palestra, nem daria, eu falaria sobre esse assunto. Então, começando por parâmetros. Parâmetros do Oracle que influenciam o otimizador. Eu peguei essa lista aqui do SQL Tuning Guide. Então, aqui a Oracle classificou um monte aqui que influencia. Eu vou falar aqui na palestra desses que estão em negrito. Aqui, eu achei legal colocar isso daqui na palestra também. Tem um livro aqui do Christian Tognini, esse cara é Director, e ele fala muito sobre tuning também. Ele é suíço. Italiano. E eu peguei isso aqui do livro dele, ele fala aqui de vários parâmetros também que influenciam o otimizador. E ele dá para mais ou menos um fluxograma de como você começa a tentar mudar algo. Então, se tem algo ruim, tenta primeiro, muda o Optimizer Mode, depois muda esse parâmetro, depois esse, e vai seguindo o fluxo aqui até você resolver o problema. Como é que é o nome dele? Christian Tognini, está aqui, ó. Olha o nome dele aqui embaixo. Eu vou falar de alguns daqueles parâmetros. É importante ressaltar que não existe uma configuração mágica que resolva o problema de qualquer banco de dados. Se existisse, já viria configurado também. Então, não existe uma bala de prata. É importante a gente analisar o ambiente. Uma determinada dica talvez sirva para o teu ambiente, mas no colega do lado ali que trabalha em outra empresa, a aplicação dele é diferente, talvez não sirva para ele. Então não existe bala de prata. Esse trabalho de tuning tem que ser analisado de acordo com o ambiente, de acordo com a característica da aplicação. Eu vou dar várias dicas aqui de parâmetros. Uma dica também, nunca faça alteração de vários parâmetros ao mesmo tempo. Então, você vai fazer alguma coisa, faça um por vez. Tem esse parâmetro, altera, testa. Senão você não vai saber qual que surtiu o efeito. E às vezes você acha que vai surtir um efeito positivo e surtiu negativo. Aí você alterou 10 parâmetros, você não sabe qual que deu o impacto negativo. Então, altera um por vez, testa, melhorou. Beleza, não precisa fazer mais nada, não melhorou. Vai para o próximo. Eu vou falar aqui de parâmetros. A gente pode alterá-los no nível da instância ou no nível da sessão. Recomendo fazer testes no nível da sessão e raramente fazer alteração no nível da instância. Por quê? No nível da instância, um valor que você colocou lá para o Optimizer Mode igual ao First Rows fica bom para uma aplicação, fica ruim para outra. Então é legal você alterar no nível da sessão. Se a aplicação puder mandar o comando, alter session, se a aplicação não puder, cria uma trigger de logon que identifica o usuário, depois roda o comando. Ou, ao invés de alterar no nível da sessão, usa o hint. Raramente eu indico vocês fazerem a alteração no nível da instância, principalmente em bancos que já estão em produção, porque vai surtir um efeito negativo em alguma coisa. Pode ser que você melhore 90% dos SQLs, só que tem 10 ali que vai ficar horrível, e aí vão bater em você por causa desses 10%.
Cuidado. Cuidado com mitos também. Então, vou falar de alguns aqui depois, algumas coisas que eram boas e podem não ser mais na atual versão do Oracle. Então, às vezes, existem muitos mitos. Eu lembro de um quando eu era desenvolvedor, eu programava lá em SQL Server, eu fazia lá o select count numa tabela, e aí falava, ó, coloca o asterisco ou o 1. Normalmente o pessoal coloca o asterisco, coloca o 1, a dica lá era, coloca o 1 que fica mais rápido. Eu lembro que ficava mais rápido lá no SQL Server 2000. Eu não era DBA na época, eu não sei o porquê, eu não estudei o porquê disso. Mas no Oracle não faz diferença. Então pode ser que alguma coisa se aplique em outro SGBD ou em outra versão. Então é importante você estudar bem aquilo que você quer alterar. Eu vou dar exemplos disso, depois vocês vão entender melhor. Então o que era bom hoje pode não ser bom amanhã. Evolui, o utilizador evolui. Então começando, o primeiro parâmetro, que é o Optimizer Mode, o que esse parâmetro faz? Configura o modo do otimizador. Como assim? Hoje, ele permite praticamente 3 valores. All rows, que é o padrão, quando você instala o Oracle já vem configurado com esse valor. First rows, que a Oracle já diz que está obsoleto, ela não recomenda mais usar. E o First rows N. Esse N aqui é First rows 1, 10, 100 ou 1000. Qual é a ideia? Qual é o objetivo de cada um desses valores? O all rows, ele otimiza melhor throughput, melhor taxa de transferência. Normalmente, você está dizendo para o otimizador, faça um full table scan. Então, quando você botou o all rows, ele vai balancear melhor, ele vai dar um peso melhor para o full table scan. O first rows é melhor tempo de resposta. Normalmente, ele força o uso de um índice. E esse daqui é um pouco mais dinâmico que o first rows. O first rows normalmente, é quase sempre, na maior parte dos casos, ele força o uso de um índice. Isso não quer dizer que fica bom. Se for um grande conjunto de dados, um join, ele vai optar por um método de ligação chamado Nested Loop Join. Quando você liga grandes conjuntos de dados, Nested Loop Join é horrível. Normalmente, Hash Join é melhor. Então, você fez um join com 2 tabelas, first rows, usou Nested Loop Join, vai ficar uma carroça. Cuidado, usar isso em situações específicas. O que eu recomendo? Eu recomendo hoje deixar no valor default, all rows. Por quê? Ele também é bem dinâmico, ele avalia bem o peso tanto do full table scan quanto do index scan. Antigamente, recomendava-se colocar first rows normalmente no LTP. Então, versão 9, 10, não sei se no 10 do Oracle ainda era bom. Eu fiz e deu certo na versão 10, ficou melhor. Mas você pergunta desse cara aqui, o que ele sabe? Em geral, nas versões antigas, ainda era vantajoso você mudar o valor padrão. Tá? Hoje em dia, deixe o all rows, que normalmente vai ficar bem balanceado. Ele vai poder decidir melhor entre full table scan e index scan. Quando eu coloco first rows, por exemplo, normalmente ele vai usar index scan. Inclusive em ligações grandes, em filtros que retornam muitas linhas, e aí fica uma carroça. Vou mostrar alguns exemplos desses valores. Um script aqui que eu preparei que vai mostrar a performance de um e de outro. Aqui eu peguei de um livro que dizia que antigamente era recomendado o first rows em pequenos bancos OLTP. Então vale a pena testar. Tem um pequeno banco LTP, o que não é muito comum quando a gente tem um banco de dados Oracle. Normalmente os bancos são médios para grandes. Né? Deixe all rows. Em pequenos bancos LTP eu ainda faria o teste com first rows. Eu tenho uma base de produção lá, que já está na versão 12, na verdade todas as bases de produção estão na versão 12, mas tem uma, quando eu entrei lá no tribunal, a máquina era um fusquinha e tinha um monte de elefante querendo caminhar dentro dela. Os sistemas estavam uma carroça. E eu já estava estudando Turing na época, e aí comecei a fazer um monte de coisa lá para tentar otimizar isso. Eu tive carta branca lá do meu diretor, e uma das coisas que eu fiz foi mudar o Optimizer Mode de all rows para first rows na época, era 10G. Eu vi a carga da máquina, um top, simplesinho top lá, pegando algumas estatísticas com SAR, que é um utilitário do Linux. A carga da minha máquina melhorou só de mudar esse parâmetro no nível da instância
Naquela época, melhorou aproximadamente 20%. Eu fiz uma alteração, melhorou 20%. Então, melhorou, de modo geral, a carga ficou melhor, só que alguns SQLs ficaram ruins. Então, só ninguém bateu em mim, porque meu diretor tinha autorizado, de modo geral ficou melhor. E aí, aqueles que ficaram ruins, eu pedi para os desenvolvedores colocarem hints. Aí ele colocou o hint ao host, para voltar a funcionar como era antes. Então, de modo geral, melhorou muito. E umas 10, máximo 10 queries ficaram ruins. Então, é perigoso mudar isso no nível da instância, porque tem coisa que vai ficar ruim depois. E hoje em dia, eu já não faria mais isso. Eu vou chegar uma hora que tiver problemas lá no banco, lá que mandarem de novo fazer um tuning, eu vou tentar voltar para all host, vou mudar para all host para ver como é que vai ficar de novo. Eu não mudei. Eu não mudei porque está funcionando bem, ninguém reclamou. Se eu mudo e fica alguma coisa ruim, vão bater em mim e falar, por que você mudou? Estava bom isso daqui? Então, está lá ainda FortiHost. O dia que tiver alguma coisa ruim ou tiver carta branca de novo, eu vou voltar para all host. Oi? A gente está falando aqui de envolver de FortiHost, all-rows, mas de forma agnóstica de hardware. Quando a gente pensa em 9 e 10G, nunca que esses bancos, sequer nos seus sonhos mais molhados, estariam em cima de um SSD, por exemplo. Com aquele avanço de storage mais rápidos, qual visão, como que isso entra, se é que entra, na sua opinião, na definição desses parâmetros, em especial esses três? Em geral, deixa o almoço também. Deixa o almoço. Hoje em dia, aí vem outro assunto, né? Que aí você já falou do I/O, que é o SSD. O I/O, o hardware, né, normalmente para você ter estatística do hardware, você tem que coletar estatística de sistema. Então, em algumas máquinas, a Oracle recomenda você coletar estatística. Por exemplo, a Exadata, se for DW, a Oracle recomenda você coletar estatística de sistema para você ter uma medida do I/O desse teu hardware do SSD. Se não for isso, a Oracle, o pessoal que trabalha com tuning, um monte de gente que trabalha na Oracle, recomenda você nem coletar estatística de sistema também. Deixa lá os valores default de estatística de sistema, que hoje em dia o valor default atende bem qualquer tipo de I/O, exceto uma máquina muito específica que ela pede para você coletar a estatística para tentar melhorar. No teu caso, tem um SSD, ou uma Exadata e tal. Eu coletaria estatística de sistema para tentar influenciar a montar melhores planos de execução. Às vezes, se não for isso, não precisa fazer nada. Ô, Yudi, pega os brindes aqui, vai vendo. O pessoal está perguntando. Vamos ver agora o teste com o Optimizer Mode. Eu preparei um script aqui e ele testa um SQL. Esse SQL ele faz consultas num esquema chamado SOAP, que está simulando um sistema de entrada de pedidos. Tem uma tabelinha de item de pedido, uma tabelinha de pedido. Estou fazendo um join entre elas e filtrando aqui as 1000 primeiras linhas. Aqui eu coloquei o tamanho das tabelas, uma aqui tem 3 GB, a outra tem quase 2 GB, então não são tabelas pequenas. E aí eu testo a performance delas alterando o Optimizer Mode no nível da sessão, primeiro com o almoço, e dou meio segundo SQL. Depois com o FortiHost, 404. São conjuntos de dados grandes. E aí o que aconteceu? Ele mudou o método de ligação. O método de ligação, quando estava no almoço, ele era hash join, que é o melhor performático para grandes conjuntos. No momento que eu coloquei FortiHost, ele mudou para nested loop join. E aí ele começou a ficar lento, ficou horrível. Por isso que é perigoso mexer nesses parâmetros no nível da instância. E aí eu fiz o teste com FortiHost 1 e 1000. Praticamente não deu diferença nenhuma diferença relevante entre os três valores. Vou mostrar pelo menos 2 vezes aqui. Eu vou limpar a cache aqui. Desculpa, só que esses resultados, tem algum impacto de blocos que foram resgatados e que estão no buffer pool? Por exemplo, você traz o all rows, mas a gente está falando do mesmo result set. Você traz os dados do all rows, você faz a limpeza do shared pool, que é onde a gente tem os planos de acesso, mas
ainda não estão vendo a limpeza do SGA global do buffer pool, que é onde vem os blocos. Né? Então a gente tem um resgate de dados fudidos com a gente entrar essas páginas, esses blocos, essas páginas para a memória, e você tem uma WordLRU fazendo o seu truque. Então, eu não consigo, assim, eu não sei qual que está sendo o isolamento que você está dando para cada rodada de execução aí. Então, eu já executei isso em casa, esse SQL, os dados já estão na buffer cache, que eu já executei antes. Eu acredito que estejam lá ainda. Então, assim, o que teria de diferença se eu limpasse a buffer cache é que o primeiro SQL que eu executaria, ele faria o I/O físico, aí demoraria mais. A partir do segundo, que seria uma comparação mais adequada, né? O primeiro eu teria que descartar porque fez o I/O físico, não daria para comparar com os próximos. Então já está em memória porque eu já fiz esse teste antes. Então nem vou tirar da memória porque eu quero que vá um pouco mais rápido e todos os outros vão estar em memória os dados. Então vou colocar o rows aqui, já deve estar o rows, só vou colocar o rows aqui, vou mostrar um plano de execução do SQL para a gente ver que aqui ele faz um hash join. Aqui em cima ele mostrou que fez um hash join da tabela, product, information. Então vou tentar ler rápido aqui, porque tem muita coisa para mostrar. Deixa eu executar que o tempo dele nesse caso é rápido. Então demorou praticamente meio segundo aqui, 1 segundo agora. Aí se eu botar o first rows, que nem é mais recomendado pela Oracle, ela fala para usar o first rows 1 ou 1000. Aí a gente vai ver que o plano aqui não vai ter mais hash join. Sumiu o hash join aqui, agora está fazendo tudo nest join, que é ruim para grandes conjuntos de dados. Por isso que vai ficar lento. Aí eu vou começar a executar aqui, mas vou parar, porque eu não vou esperar 400 e poucos segundos, né? Eu não vou conseguir terminar a palestra. Só para a gente ver vai ficar aqui 400 segundos, vai dar quase 8 minutos. Vou dar uma paradinha. Uma dúvida aqui no Optimizer Mode, tranquilo? Eu vou para o próximo parâmetro. Então, falei do Optimizer Mode. Segundo parâmetro, DB File Multiblock Read Count. O que esse parâmetro indica? A quantidade de blocos que o otimizador vai ler por vez. Então ele varia de 8 até 128. O maior valor é 128. Antigamente, até o Oracle 9, era recomendado você configurar esse valor explicitamente, o valor para ele explicitamente. Se fosse o LDP, bota um valor baixo, 8, talvez 16. Se é OLAP, DW, bota um valor alto, 128. Essa era a recomendação geral, versões antigas do Oracle. Hoje em dia, a partir do 10G, recomenda-se não mexer mais nesse parâmetro. Ele tem um valor autotunado. Então, se você colocar 0, ele já vem com um valor 0. O 0 significa que ele está no modo de autotune. Tá? Ele calcula a quantidade de blocos automaticamente que ele acha que é melhor para executar os SQLs. Hoje é recomendado deixar o valor padrão. Não configure mais isso explicitamente. Então, antigamente era bom configurar isso. Hoje em dia, não se preocupe mais. Deixe o valor padrão. Aí tem uma nota aqui do Manual do Suporte que fala exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Explica um pouco melhor como que é calculado esse valor internamente, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, senão tem pouco tempo para a palestra. Né? Eu fiz um teste nisso daqui quando eu estava tunando lá no 10G, quando eu entrei lá no tribunal, lá que estava uma carroça voando. Eu estava tentando ver a influência desse parâmetro, pegando um SQL lá de produção, eu escondi aqui o nome da tabela, né, não deixei explícito aqui para vocês, mas eu colocava lá, por exemplo, o valor 8, 16, 32. O SQL aqui com 16 demorava, que seria o meu valor de referência, demorava 0,028. Executei uma porrada de vezes. Quando eu botava 32, era uma aplicação, era um SQL que retornava poucos dados, retornava uma linha, por exemplo. 32 já não ficava tão legal. Quando eu botava valor menor, também não. Então a melhor configuração aqui nesse SQL, que era o LTP, era 16. É só para mostrar o efeito, o impacto dele
no SQL, não é mais recomendado você mexer nisso. Normalmente ele vai tentar otimizar para a maior quantidade de blocos possíveis. E consultas pequenas, ele vai tentar utilizar menos blocos, porque indiretamente, valor maior ele faz com o table scan, valor menor ele faz index scan. Deixa ele balancear isso. Deixa eu ver se eu coloquei o script aqui, acho que eu coloquei só uma demonstração aqui de como operar ele, né? Um alter system, ou um alter session, como resetar o valor dele. Então, se alguém já ainda tem, o meu banco está com um valor fixo lá de 64 ou 128, você poderia resetar, né, o alter system reset lá para ele voltar para o valor default que ele faz o output do valor, que é o recomendado hoje em dia. Vou falar de mais um parâmetro. Optimizer Features Enable. Esse daqui, extremamente importante, quando o DBA faz migração de banco de dados, normalmente é recomendado que, ao fazer a migração, se você quer ter a possibilidade de fazer um downgrade, caso tenha problemas, você tem que configurar praticamente lá 2 parâmetros com a versão anterior do banco. Estou migrando de 11 para 12. Então, se der problema no 12, eu quero ter a possibilidade de voltar para o 11. O que eu faço? O compatible, eu tenho que colocar o valor da versão anterior, e o optimizer features enable. Coloco também com o número da versão anterior. Isso para minimizar o impacto da migração. Aí eu vejo, opa, tá legal, aí eu vou lá, depois mudo o compatible, depois eu mudo o optimizer mode, o optimizer features enable. Eu faço isso depois de algumas semanas. Que eu já vi lá que não deu problema, eu vou lá e mudo definitivamente o valor do parâmetro para a versão atual do banco. O que acontece muitas vezes, o pessoal esquece. Aconteceu isso comigo. Quando eu entrei lá no tribunal, era a versão 10G. Um belo dia, o desenvolvedor estava com um problema no SQL que estava demorando 18 segundos lá. Era um SQL do sistema de folha de pagamento que carregava a folha de ponta das pessoas. Cara, está demorando muito isso, me ajuda aí. Vamos tentar, vamos ver o que a gente pode fazer. Aí fui olhando os parâmetros do banco. Chegou o parâmetro Optimizer Features Enable, a gente estava na versão 10.2 alguma coisa do Oracle, Optimizer Features Enable estava 9.2.0. Então, antes de eu entrar lá, o cara que fez a migração do 9 para o 10 esqueceu de mudar esse valor para a versão atual. O SQL estava demorando 18 segundos. Na hora que eu fiz a correção para 10.2.04, o SQL caiu para menos de 4. É um grande impacto no SQL. Eu vou mostrar um aqui que tem um impacto bastante grande também. Então, olhem o banco de vocês, veja se está com uma versão anterior. Se já está há muito tempo com a versão anterior, você está perdendo recursos da versão atual. O otimizador ele evolui. Ele tem uma série de melhorias que você não está aproveitando estando com um número lá da versão anterior. Ele normalmente é utilizado, né, que eu falei, para você fazer migração e evitar a regressão de performance. SQLs que estavam bons fiquem ruins. Hoje em dia, nem é mais recomendado usar isso para fazer para ter esse impacto menor na migração. Hoje em dia, a própria Oracle recomenda não mexer nele e você usar o SQL Plan Management, que eu falei lá no começo. Talvez no próximo ano eu faça uma palestra disso. É bem legal. Então não deixa mais o Optimizer Feature Enable. Use esse cara aqui para tratar aqueles SQLs que ficaram ruins após a migração. Então aqui, ó, tem um SQL aqui que eu preparei. Deixa eu criar aqui. Acho que eu vou ter que criar, não lembro se eu criei esse link, se eu criei na cadeira. Já criei. Eu vou mostrar o valor atual do Show Features Enable, ele está com a versão 18.1. É a versão mesmo do meu banco. Está com a versão atual. Eu vou executar um update aqui, ó, na tabela Orders, pegando algumas linhas dela, vamos ver o tempo disso. Deixa eu ver se eu coloquei os tempos aqui. Eu achei que ia ser mais rápido. Nos testes que eu fiz aqui, eu até tinha colocado os tempos.
E aí eu fiz uma alteração depois, voltando para a versão 9.2.0 do Oracle. Quando eu voltava para essa versão, ele ficava com 34 segundos. O SQL que era bom, ficou uma carroça. Está demorando demais. Vou mostrar o plano aqui antes. Então aqui, ó, com o valor 18, depois vamos comparar quando eu mudo o otimizador para a versão 9.2. Mudei. A gente vê, ó, que o caminho, os passos do plano de execução aumentaram. Aqui ele tem 4 linhas, do 0 até 3, um custo de 714. No outro o custo foi para 4.200. Fez nested loop. Então o caminho de acesso está muito maior. Então, e aí vai gerar um tempo muito maior. E nos testes que eu fiz em casa, foram esses tempos que eu anotei aqui para vocês. Então, cuidado. Avalie o banco de vocês se não está com a versão anterior e começa a atualizar ele para a versão atual. Se tiverem dúvida, vocês vão me perguntando. Bom, próximo parâmetro. Optimize Index Cust ADJ. Ajusto do custo do índice para o otimizador. O valor padrão dele é 100. Ele permite uma configuração de 0 até 10.000. Quando eu aumento, eu estou propiciando mais o descanso. Quando eu diminuo, eu estou favorecendo o index scan. Antigamente, você via qualquer livro de Dani, recomendava-se, lá na versão 9 do Oracle também, que o otimizador ainda não era tão evoluído para o otimizador em custo, baseado em custo, então recomendava-se colocar o valor de 50. Falava, em geral, coloca 50, que significa que, em geral, o otimizador tem que avaliar o custo do índice como se ele fosse 50% mais barato. Então ele vai favorecer mais o uso de índices. Era uma recomendação geral que muita gente aplicava. Aí o cara que está começando a estudar isso, vai pesquisar na internet, ele joga esse parâmetro, ele vai achar uma porrada de artigos que fala isso. Só que são artigos antigos. A maioria eram artigos daquela época lá do 9, coisas que antigamente era recomendado. Hoje em dia não recomenda-se mais mexer nisso. Deixa o valor 100. O otimizador evoluiu bastante, você não precisa mais ficar mexendo nisso. Mas dá para vocês fazerem testes. Então, como eu falei para vocês, ele não é 100% eficiente. Então, tem casos que poderia usar o índice e ele não usa. Você poderia diminuir o valor desse parâmetro aí no nível da sessão, ou botar um hint, ou colocar, o que eu mais gosto, quando eu vejo que não está usando um índice, é fazer um hint first rows. Bota um hint first rows que é batata. Quase 99% dos casos usa o índice que você queria que utilizasse. Mas não precisa fazer mais muito isso, são casos bem específicos. Então esse valor aqui também procure não mexer. Tem vários artigos aqui de outros caras que são Oracle Ace, Ace Director, que falam. Esse cara aqui escreve bastante sobre Turing, eu não lembro qual é a... Ele é Oracle Ace, eu não lembro qual é a nacionalidade dele, acho que é americano. Aí ele fala, será que você precisa mexer? Ele questiona, será que você precisa mexer nisso hoje em dia? Ele fala que não precisa mais se preocupar com isso, são casos muito específicos. Tem um outro cara aqui que é o Jonathan Lewis, também fala a mesma coisa. Procure não mexer, tem alguns impactos negativos em determinadas operações, como o index full scan. Quando você mexe nele, você prejudica esse tipo de operação. Quando eu tunei lá aquela base 10G, que eu estou sempre usando ela como exemplo, eu mudei para 50 na época. Eu estava apelando para tudo quanto é santo, para ver se melhorava a performance do banco lá, que estava uma carroça. E eu vi algum pequeno ganho. E acabei deixando. Até hoje, minha instância ela está com 50. Por que eu não mudei ainda? Eu não vou mexer em time que está ganhando. Se alguém falar para mim, tem problema, vamos não sei o que, tá, eu vou largar e volto para 100. Aconteceu um problema, eu fui chefe lá da seção de banco de dados de onde eu trabalho por 2 anos. Eu deixei de ser chefe já faz uns 2 também. Eu estava ficando desatualizado tecnologicamente, porque eu estava só em reunião, negócio, política, eu não estava gostando, eu falei, puxa, isso aqui está atrapalhando minhas aulas. Eu falei, o que eu gosto mais? Eu gosto mais de dar aula, eu deixei de ser chefe. E na época que eu era chefe, eu não estava botando muito mão na massa. A
gente teve uma migração de servidor, aí eu tive que botar um cara lá para, não manjava muito, era o recurso que eu tinha na época, para poder fazer a migração de um servidor para o outro do banco de dados. Ele fez uma instalação nova. Na hora que ele fez a instalação nova, eu não tive tempo de conferir, ficou alguns meses rodando esse parâmetro aqui com 50, 500. E era 50 no banco de origem. Ele fez errado na hora que mudou o servidor, colocou 500. E eu não vi, ficou. Um belo dia reclamaram de performance, aí eu tive que parar lá para ajudar, nos SQL de uma aplicação, e aí eu comecei a analisar, deixa eu ver como é que está aqui o banco e tal. Na hora que eu vi 500, deixa eu voltar o que era antes. Eu podia até ter aproveitado a oportunidade para colocar 100, porque eu queria ser mais conservador, voltei para 50. Na hora que eu voltei para 50, é esse marco aqui ó, no meio, nesse dia. Essa aqui é uma ferramenta, o Spotlight. Aqui era a carga da máquina com 500. Na hora que eu mudei para 50, a carga da máquina aqui ó, caiu para metade praticamente. Deixa eu ver no gráfico aqui. Um monte de coisa que estava fazendo full tape scan começou a fazer, deduzo eu não parei para analisar, mas começou a fazer index scan. É um banco LTP. Então 500 estava um valor muito alto, estava ruim para um banco LTP. E aí deu essa baita diferença. Eu achei legal, pelo menos, ser tudo como case, isso aqui para mostrar. Um parâmetro muito bom, outro parâmetro muito bom, cursor sharing. Quando a gente tem bancos de dados OLTP que retornam poucas linhas, onde normalmente só muda nas minhas consultas o valor do filtro, por exemplo, no e-commerce. Eu trabalhei lá no Submarino, na época lá a gente tinha 1 milhão de produtos. Todo select que alguém fazia lá ao clicar num produto, fazia select, asterisco, from, tabela, pedido, where, código do pedido igual a X. Então tem milhares de usuários por dia fazendo consultas similares, só que em produtos diferentes, só mudava o código do produto. Se a aplicação não usar o conceito lá de variável bind, quem usa Storage Procedure já usa isso naturalmente. Quem não usa, a aplicação não usa de variável bind, normalmente o otimizador monta um plano de execução diferente para cada uma dessas consultas. Qual é o impacto disso? Negativo, né? Consome muita memória. Então, cada plano de execução vai ocupar um espacinho de memória lá na share de fundo. E, além disso, ele também faz hard parse. Hard parse é um parse mais longo, ele tem que montar o plano de execução. Se eu usei variável bind, se eu usei uma procedure, por exemplo, em que o filtro ali é um parâmetro, ele passa a fazer um hard parse na primeira e soft parse a partir da segunda, que é mais rápido. Ele reutiliza um plano de execução que já está em memória. Não precisa montar o plano, fica mais rápido. Só que tem muitas aplicações antigas ou aplicações desenvolvidas por desenvolvedores menos experientes que não usam variável bind. Aí você tem como simular a variável bind no nível do banco configurando o cursor sharing. O cursor sharing atualmente aceita 2 valores, force e exact. Exact é o valor padrão. Force é o que vai forçar o uso de variável bind. Então, quando o otimizador receber select asterisco from tabela pedido where código 1, código 2, código 3, ele vai tratar todos esses códigos que estão hardcode lá na aplicação, 1, 2, 3, ele vai tratar como se fossem variáveis. Ele vai, em memória, ele vai tratar tudo aquilo como se fosse um SQL só, vai montar um plano só. Então, economiza a memória e economiza o tempo de parse, fazendo soft parse. Dá uma baita diferença em aplicações de e-commerce, por exemplo, que tem muitos usuários fazendo consultas similares. Então, eu coloquei isso daí como force em uma das instâncias minhas lá de produção, que tem só LTP. O pessoal lá, quando começou a programar em Java, lá eles não sabiam usar variável bind, tem um monte de aplicação lá que não usa bind, por isso que eu botei isso daqui. E melhorou, de modo geral, analisei a carga lá, melhor economia de memória e o tempo de execução dos SQLs. Ele tem algumas limitações, eu vou deixar para vocês verem depois lá no meu, quando vocês baixarem o material, eu vou mostrar isso daqui na prática. Eu fiz um teste em produção uma vez, um teste real, que eu apliquei lá na aplicação. A aplicação, ela é executada no mínimo uma vez por dia por cada funcionário lá do tribunal. A gente deve ter uns 4.000 espalhados com cartórios eleitorais, então todo mundo abre no mínimo uma vez por dia a intranet.
E aí ele fazia uma consulta para pegar as últimas notícias no âmbito da justiça eleitoral, que era essa consulta aqui. Eles só escondiam o nome dos objetos. Não tinha bind. E aí ele ficava toda hora executando consultas como se fossem diferentes. Eu criei uma trigger de logon para fazer um alter session por source sharing somente quando fosse aquele usuário daquela aplicação. E aí tem tempo dos SQLs. Aqui eu fiz uma POCzinha lá, sem variável bind, né, que estava o código aqui, ó, chumbado, hardcode na aplicação, 4 SQLs, ele tratava como se fosse diferente. Eu peguei isso aqui da SQL área, se eu não me engano, ou da SQL Stars. Ele tratou os 4 como se fossem diferentes. Eu peguei o tempo de execução dele aqui, somei e tirei a média. Depois eu fiz de novo os mesmos SQLs, um cursor share igual a force. Aí ele escondeu os valores aqui, ó, da consulta. Ele tratou como se fosse uma variável. E aí eu peguei o tempo médio deles também, medi. Quando eu mudei para force, esse SQL ficou quase 6 vezes mais rápido. Que é um SQL pequenininho que gastava muito tempo no parse. Ele fazia sempre hard parse. Passou a fazer soft parse. Deu uma baita diferença. Normalmente você vai ver essa diferença nesses SQLs curtos mesmo, que são pequenos, que gastam muito tempo no parse e pouco tempo na execução. Tem um exemplo aqui. Que eu faço aqui, ó. Deixa eu só resetar alguns valores aqui para voltar para o default. Acho que o índice já está zerado. Eu vou limpar a share de tudo para não ter nenhum plano de execução desses SQLs. Deixa eu ver qual é o valor atual do cursor share, exact, que é o valor default, que ele não faz o uso de variável bind. Aí, ó, eu vou executar um SQL similar 1000 vezes, em códigos diferentes aqui, ó. Similar. Count aqui na tabela customer, tem sempre um códigozinho diferente. 1000 vezes, ele vai fazer 1000 hard parses, porque tem 1000 valores diferentes. Eu vou ver o tempo disso. No final eu vejo o tempo, aí eu vou mudar o valor para force. Vou executar tudo de novo. E a gente vai ver que vai ter um ganho de 20 a 30% normalmente, nesse SQL. Ó, demorou 10 segundos e meio. 10 segundos e meio, vou mudar o valor. Vou limpar a share de pool de novo para não ter nenhum plano de execução de memória. Vou mudar para force. Agora ele vai fazer o uso de bind. E vou executar os 1000 de novo. Desculpa, mas temos que ser todos um pouco lobisomens, né? Não podemos usar de bala de prata, né? Eu tive histórico de mudar o cursor sharing para force e acabei corrompendo as consultas em memória. Então, acho que eu falo aqui nos slides, peraí. Deixa eu só mostrar, vou bem lembrado, porque eu esqueci de comentar. Ó, demorou 8 segundos, ficou aproximadamente 20% mais rápido. Acho que eu coloquei aqui nos slides, deixa eu ver. Cuidado, você falou, ó. Cuidado, valor force em ambiente SOLTP pode gerar problemas em alguns SQLs, tem um artigo aqui do Jonathan Lewis. Eu tenho 2 bases principais de produção. Uma, eu coloquei no nível da instância, naquela época que eu estava tunando lá, eu coloquei o valor force. Cara, cagou na hora. Um monte de SQLs lá começaram a dar problemas. Dá erro no SQL. São SQLs grandes, complexos, que usam, por exemplo, camadas de acesso a dados, providers de acesso a dados antigos, que usam BDE, aplicações feitas em Delphi antigas, que usam DB Express, acho que é isso. Oi? Eles usam BDE, essas coisas todas? Cara, começa a dar problema nesses SQLs que são gerados por esses caras. Então eu voltei o valor default, botei numa outra, que era só aplicações Java. Tem uma instância lá que eu criei, que é para aplicações mais antigas, porque eu deixei um legado mais antigo nessa primeira, e tudo que é de aplicação nova eu botei numa outra instância, para poder melhorar as configurações que eu não podia fazer na anterior.
Nessa segunda, está como force até hoje, nunca tive problema. Em alguns casos, eu já percebi também que, dependendo do histograma que está coletado na estatística, você faz uma consulta de uma nota fiscal, por exemplo, tem poucos itens, e uma outra nota fiscal gigantesca, com milhares e milhares de itens. Então, o plano de gestão vai mudar completamente e o force, nesse caso aí, pode ser um vilão em vez de um mocinho. Uma coisa grande, se diz? É uma discrepância muito grande, entendeu? Um dado que você vai retornar rapidamente, e o outro vai demorar muito, é muito mais Sabe, byte peak. É. No 12. Mas ele já faz automático a partir do 11, byte picking lá com um recurso lá de cursor adaptáveis. Então isso acho que era bem problemático até o 10. No 12 ele falou adaptativo. Até o 10 era bem ruim. O adaptativo é no 11. No 12 era adaptativo. Então, nasceu no 11. Nasceu no 11. Dois. Só a parte de parâmetros, acho que esse era o último. Índice, eu vou falar em 1 minuto. E aí depois eu vou fazer um sorteio. Eu falei dos parâmetros, quando vocês forem mexer neles, procurem mexer no nível da seção ou procure o int correspondente. Muitos deles existem um int correspondente, como por exemplo, o Optimizer Mode, que tem lá o valor first rows ou all rows. Você pode usar o int first rows, porque eu quero forçar o uso de índice aqui, porque essa normalmente é batata. Isso daqui passa a usar o índice. Só que nem sempre usar o índice é bom. O índice é bom para consultas que retornam poucos dados. Hoje em dia, a estatística é 4%. A Oracle diz que até 4% é bom usar índice. Quando retorna até 4% dos dados do conjunto, da tabela. Mais que 4%, começa a ficar ruim usar índice. Aí tem o all rows, o first row, você vai usar de acordo com aquilo que está contrário no teu parâmetro Optimizer Mode. Índice paralelo, para fazer paralelismo, não vai dar para falar aqui agora por causa do tempo. Atende. Tem diversos outros índices aí que eu já também usei lá ajudando os desenvolvedores a resolver problemas, principalmente para consultas remotas. Quando você tem join entre tabela local e remota, é normal ter problemas quando o conjunto remoto é grande no join. Aí tem alguns índices aqui que ajudam, tipo Drive Insight, NoMerge, eu falo mais aqui sobre eles, tem artigo no meu blog sobre eles. Quem tiver dúvida depois, pessoal, pode me mandar um e-mail também, que não deu para terminar a palestra aqui. Então, meu e-mail vai estar no final aqui. Ou você me procura lá no fabiobrado.net, que é meu blog, ou vocês podem anotem meu e-mail. Eu vou finalizar por causa do tempo, porque eu vou ter que fazer um sorteio. Então eu agradeço a presença de vocês, obrigado. Desculpa não ter dado tempo, mas eu já sabia que não ia dar tempo. Eu tentei falar o máximo que dava sobre o assunto. Obrigado.